Salve galera, saudações Cruz Maltinas, eu sou o Ed, esse é o canal Ed da Colina. Muito boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer aquele bate-papo, aquela troca de ideia, aquele papo de vascaíno para vascaíno. E trazendo também um álbum que está fazendo aniversário hoje, um álbum de rock como eu prometi. E vamos falar também um pouco de Vasco, né? Sobre o jogo de ontem no Mineirão. Mas vou soltar para vocês essa pedrada aqui, que está fazendo 40 anos hoje. O nome do álbum é Master of Puppets, Metallica. Foi lançado em 3 de março de 1986 e a faixa título Master of Puppets. Fez muito sucesso, terceiro álbum de estúdio da banda. Vou soltar a pedrada para vocês aí. Então, 40 anos desse álbum, lançado em 1986. 86 que foi um ano muito bom para o rock, tanto internacional como nacional. Vou trazer outras bandas aí, bandas nacionais também que estão completando, o álbum está completando aniversário esse ano também, tá ok? Um pouquinho mais aí de Metallica, Master of Puppets. Valeu, galera, é isso aí. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está seguindo aí, cara, que está assistindo meus vídeos. Quero agradecer de coração mesmo. Muito obrigado aí por estar dando essa força. Obrigado mesmo, pessoal que se inscreveu. Pô, continua fazendo isso aí, galera. Compartilha, curte, para poder ajudar esse amigo aqui, ok? Falando do jogo de ontem. O jogo de ontem, cara, assim, a gente pode... Vamos lá, o começo, o Vasco começou meio perdido. E acho que o Vasco só foi entender o jogo faltando 15 minutos para acabar o primeiro tempo. A partir daí, então, o Vasco começou a jogar. Acho que deu uma pane geral na zaga ali naquele primeiro gol de cabeça ali, pane geral, de todos, falha coletiva. Bola cruzada na área, toca de cabeça de volta para a área, e o outro vai de cabeça, faz o gol, goleiro mal colocado, zagueiro mal colocado, lateral mal colocado. Então assim, pane geral. Porém, com 15 minutos, faltando 15 minutos para terminar o primeiro tempo, o Vasco começou a encaixar os contra-ataques, começou a entender o jogo. Eu já pensei logo que o Renato ia mexer, mas vendo o jogo e entendendo que aqueles 15 minutos finais ali, realmente não precisava, porque o time ia voltar bem. E realmente foi o que aconteceu. Voltou muito bem no segundo tempo. E aquela reação, virada. Aí entram dois personagens, né? Nesse jogo. Dois personagens aí. Porque nós temos um árbitro que, cara, muito confuso. Ele amarrou o jogo, ele atrapalhou o Vasco. Ele atrapalhou até os dois times, vamos falar a verdade. Ele atrapalhou contra-ataques do Cruzeiro. Ele deixou de marcar 2 pênaltis para o Vasco. Assim, prejudicou muito o Vasco, prejudicou muito. E assim, a expulsão foi correta, apesar de eu achar e eu ver isso. O Cauã Barros, ele não iria fazer aquela falta violenta daquele jeito, ele não iria fazer aquilo. E ele foi para dar um toque na perna do jogador, para trançar a perna para ele cair. Porém, ele errou. Ele errou, pisou, poderia ali ter causado uma lesão grave no adversário. Então foi muito bem expulso. Mas ele não foi com a intenção de machucar. Ele foi mesmo para dar aquele trançapé ali e o jogador cair. Coisa do jogo mesmo.
como ele fez também contra o Flamengo, como o Hugo Moura fez ano passado, não me lembro aqui o adversário, mas foi bem parecido ali, aquele tipo de falta ali, pisando no tornozelo. É um perigo, porque aquilo ali pode romper um tendão de Aquiles. Então, assim, ele foi bem expulso. É um garoto novo, assim, a gente precisa que o Renato converse mais com ele. Já vinha bem também nos outros jogos, tanto quando ele voltou pro Vasco, ele assumiu a titularidade ali. Então, assim, erros acontecem. O Renato começou a mexer ali para tentar segurar o ímpeto do Cruzeiro. Mais uma vez eu vejo o Piton como um perdido em campo, porque o gol de empate surge aonde ele deveria estar. E o Cuiabá, várias vezes, depois que ele entrou, o Cuiabano fazia a dele e a do Piton. A dele e a do Piton. Então, assim, o Piton precisa entender, o Renato precisa conversar com ele para que ele entenda que ele precisa melhorar a marcação. Treinar, isso é treino. Isso é treino, é botar na cabeça do jogador e é treinar. Acredito que o Renato vai fazer isso. Quanto ao Cauã Barros, é só conversar com o cara. O moleque é novo mesmo, então acontece isso. Acho que foi contra o Fluminense, que foram 2 pênaltis, né? A bola na mão não foi culpa dele, ele não foi para botar a mão na bola. O outro sim, o outro foi pênalti realmente. Mas é um jogador que tem qualidade, é um jogador que é da base, é cria do Vasco, então assim, merece estar no time, estar no elenco ali. Com a expulsão, né, ficou difícil segurar aquele empate ali. Ficou muito complicado, a gente conseguiu segurar o empate, realmente conseguimos segurar o empate lá no Mineirão, onde eu disse no vídeo anterior que a gente podia até ter ganho. Se não fosse essa expulsão, o Vasco teria ganho do Cruzeiro lá. O Cruzeiro não é esse timaço, não. Estão mais entrosados que o Vasco, com certeza. Mas não é esse timaço. Tanto que você pode ver a colocação deles. Não é um timaço. Então, assim, passou. Agora, o cidadão aqui, deixa eu ler o nome do cidadão aqui. Lucas Paulo Torzin. Esse desgraçado. Só falando assim, é um desgraçado. Porque tudo contra o Vasco, cara, tem que acontecer. Só chamam o VAR contra o Vasco. Pro Vasco não chamam o VAR. Isso seja no Rio, seja em São Paulo, Minas, no Rio Grande do Sul. Ninguém chama o VAR para analisar um lance para o Vasco. É sempre contra o Vasco. Aí vem dizer que a arbitragem é ruim. Porra, cara, a arbitragem não é ruim, ela é mal intencionada. Os árbitros já entram mal intencionados. Porque tem o trio de arbitragem ali, tem o quarto árbitro e tem a galera do VAR. Pô, cara, esse pessoal tá entrando mal intencionado. É claro que quando eles veem uma camisa, algumas camisas aí, vai favorecer esses times. E o Vasco sempre prejudicado. O que acontece? Isso já vem há alguns anos já acontecendo. Eu entendo que falta representatividade do Vasco, do clube, junto à CBF, junto à comissão de arbitragem, junto à FERJ. Falta alguém estar lá dentro, como tinha no passado, como tem ainda. Outros clubes têm representantes que vão na CBF, que vão junto à comissão de arbitragem, só que o Vasco não tem essa representatividade. Ontem, até que o Pedrinho se exaltou mais e reclamou. É isso que tem que fazer mesmo, não tem que aceitar calado. Não tem que ficar com essa de eu sou bonzinho, eu sou bom moço, não. Tem que reclamar, tem que ir na comissão de arbitragem, tem que ir à CBF, tem que reclamar. Porque isso estraga todo um trabalho, cara, isso prejudica todo um trabalho. Vai me dizer que esses árbitros não são mal intencionados. Essas porcaria de bet aí, resultados. Jogador lá do Mulambo lá, ó, foi acusado, aí deixaram pra lá, ficou por isso mesmo. Então, assim, tem que ser o Vasco da Gama, o Clube de Regata Vasco da Gama, na pessoa do Pedrinho, do presidente Pedrinho,
tem que tomar iniciativa e tomar atitude quanto a isso. Vetar esse árbitro, porque ele já prejudicou o Vasco contra o Palmeiras lá. Ele cometeu falhas lá que prejudicaram o Vasco. Então, assim, o Pedrinho precisa, a partir de ontem que ele começou, que ele fez aquilo que ele fez, que foi lá reclamar, brigou e tal, tem que começar a fazer de novo e fazer sempre, reclamar. E o Vasco voltar a ter representatividade junto à CBF, junto à FERJ aqui no Rio, junto à comissão de arbitragem. Precisa ter isso. O jogo foi um bom jogo, um adversário forte. Nós estamos vendo já que o Renato começou a implantar já a metodologia dele de jogo com o time. Então, assim, eu acredito que com mais 2 peças de reposição aí, o time do Vasco vem a brigar por títulos. Eu acho que esse time ainda não dá para brigar lá em cima ainda. Mas vai melhorar muito. Vai melhorar muito porque nós temos um treinador. Aí eu fico imaginando, me dá uma raiva agora do Pedrinho, porque demorou demais para demitir o Diniz. Demorou demais. No meio do campeonato do ano passado, os resultados já não eram bons. Aquelas 5 vitórias maquiaram ali e acabaram segurando ele ali. E essa amizadezinha dele com o Diniz ferrou o Vasco, porra. Porque a gente com um treinador cascudo na final da Copa do Brasil, a gente não teria perdido aquele título. Foi o título mais fácil que o Vasco perdeu. O título mais fácil de ganhar. Porque o Corinthians é muito ruim. O Corinthians é muito ruim. Nós amassamos ele lá na arena, na Neoquímica. Nós amassamos ele. Só que, uma semana depois, o treinador deles cascudo, entendeu o jogo, o Diniz com as ideias malucas dele lá, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, ali, perdeu aquela final, já era para ter sido demitido ali. Contratava o Renato, começava um outro trabalho já do começo do ano. Nós não estaríamos nessa posição de tabela. Mas passou, então vamos deixar para lá, já aconteceu. Vamos focar agora. Jogo próxima quarta-feira contra o Fluminense, mando de campo nosso. Torcida com certeza vai fazer a sua parte, apesar dos ingressos estarem caríssimos. Caríssimo. Assim, os clubes estão achando que torcedor não tem conta para pagar, trabalhar para comprar ingresso, né? E ingresso caro. Então, assim, é legal, vamos apoiar o trabalho do Renato Gaúcho, aplaudir o time, vaiar quando precisar ser vaiado, mas vamos ver isso aí também, né? Esses ingressos estão muito caros. Próximo jogo aí contra os Flores, né? Tenho certeza que dá para bater de frente com os caras, porque no último jogo contra eles isso ficou provado. Então, é uma cara nova, é um trabalho novo, os caras estão com mais vontade, dá para pegar eles, dá para atropelar, galera. Dá para atropelar. E é isso aí, galera. Trouxemos um ponto lá, poderia ter sido os 3. Eu tinha dito no vídeo anterior que era só ir para dentro deles que dava para fazer a gente trazer os 3 pontos. Infelizmente não deu. Teve 2 personagens que acabaram atrapalhando. O Cauã, infelizmente, por ter sido expulso. E esse árbitro ridículo. Esse árbitro que atrapalhou em tudo ali. Espero que o Vasco tome providências, vete a escalação dele para apitar jogos do Vasco. E é isso aí. Quarta-feira, dia de pegar o Flores e pegar o freguês e arrebentar. Vai para cima deles. Valeu, galera? Saudações Cruz Maltina. Galera, deixa o joinha aí. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sinal aí de notificação. Obrigado aí por essa força, obrigado mesmo pessoal que está inscrito, pessoal que tá me dando essa força aí. Valeu, galera? Muito obrigado mesmo, de coração. Aqui é de vascaíno para vascaíno. Saudações Cruz Maltina.